Boa noite, queridos buscadores. Estamos aqui para começar a nossa 60ª parte de conversando, depois de um recesso grande, né? E agora estamos aqui de novo, né? Boa noite, Rita. Nós estamos aqui ainda aguardando outros buscadores e estamos precisando esperar um pouquinho para que eles tenham tempo de chegar até aqui, né? Então é isso. Boa noite, querido. É isso aí. Nós ainda com raios que estão começando a cair. Vamos esperar que o tempo melhore e que não interfira aqui na nossa internet, né? Exatamente, acabei de virar a câmera, não estava com a câmera voltada para mim. Obrigado, Letícia, mas estamos começando ao nosso 60º evento aqui, né? Já estou convidando algumas pessoas para entrarem. As pessoas que sintam o chamado, né? Pode ser que elas venham, enfim. São essas pessoas. Boa noite, Lourdes, como bom te ver. Boa noite, Daracha. Muito bem, ótimo. Estou feliz de ver vocês por aqui. Boa noite, boa noite. Nós estamos dando um tempinho para que outras pessoas que sintam o chamado possam chegar. Nós estamos fazendo um preâmbulo aqui, né? Para que essas pessoas possam ter um tempo, se elas quiserem entrar, né? Eu também quero dizer que começa a chover aqui no Rio de Janeiro, né? De onde nós estamos falando. Essa chuva é uma chuva prevista, pouquinha, né? Não está muita não, mas o que acontece é que nós estamos num momento com muitos raios, e eu quero dizer a vocês que se houver alguma pane, vocês já estão alertados, né? Isso terá sido na internet, porque agora está acontecendo muito isso, né? Quando começa o tempo a mudar, a internet começa a falsear. Embora tenha uma internet muito boa, muito grande, mas é o que vem acontecendo, né? Então hoje o nosso tema é como melhorar a minha comunicação. Eu vou começar dando uns avisos da escola, sobre a escola, né? Enquanto eu aguardo ainda outras pessoas que podem querer entrar, né? Aqui para assistir ao nosso encontro de hoje, nosso conversando de hoje. Bom, quais são as novidades, né? As novidades são, esse ano, cada ano tem uma pegada. Já tivemos, oi Ana Maria, boa noite. Cada ano tem uma pegada, né? Já tivemos o caminho da cura. No ano passado foi o caminho... Ai, Letícia, me ajuda. O caminho do amor. E esse ano é o caminho da felicidade. Então,
todos os temas que forem abordados aqui vão ter esse foco, né? Essa ideia de falar da felicidade humana, né? Que é tão importante, tão necessário. Então, nós estamos no caminho da felicidade esse ano. Todos os temas serão alusivos à felicidade. Uma outra novidade é que o Conversando, que antes era quinzenal, ele agora será mensal. Mensal, e ele acontecerá... Obrigada, Lourdes. E agora ele vai acontecer sempre uma semana, um pouco antes, ou 2 semanas, antes do encontro presencial, que é mensal. Então, por exemplo, hoje nós estamos conversando, o tema é como melhorar a minha comunicação. E dia 20 nós vamos ter o seminário, né, melhorando a minha comunicação à luz da constelação familiar, constelação sistêmica familiar. Então, uma abordagem bem específica que é própria da constelação familiar. Eu fiz essa formação com Peter Spelter e Tsurugo Spelter há muitos anos, e a gente pode usar a constelação na melhora da nossa comunicação, entendendo como funcionam os modelos de comunicação de cada um, não é? Então, isso vai acontecer no dia 20. Inscrições estão abertas, sempre com a Letícia Rigoli, né? Um luxo de assessoria da minha gestão, né? Da gestão da Escola Exemplo Vivo. Então, se você tiver interesse em conhecer melhor os modelos, aprofundar esse tema, é no seminário que vai acontecer no dia 20, de 10 horas da manhã até as 19, comunicação à luz da constelação, onde provavelmente vamos constelar os problemas que aconteceram na nossa vida e que interferiram na nossa comunicação com o mundo. Então, é um tema bem interessante e nós vamos estar fazendo esse trabalho. Bom, além disso, o próximo Conversando, como tem o Carnaval, ele vai acontecer no dia 1 de fevereiro. E o tema do mês é compulsão. Eu normalmente começo sempre o ano com compulsão, mas esse ano houve muitos pedidos sobre comunicação. Eu acho que realmente o mundo está precisando rever as suas formas de se comunicar dentro do contato humano, né? Tirando a internet, que é uma luz no fim do túnel, né? E que nós estamos ainda engatinhando nela, agora então com a inteligência artificial. Então, dia 1 de fevereiro, vamos ter Conversando sobre compulsão, e dia 17 de fevereiro, encontro na parte da manhã e workshop na parte da tarde, que são os eventos presenciais, né? Também para quem queira fazer consultas presenciais, é nesse dia que vai acontecer, dia 17 de fevereiro, né? Para aquelas pessoas que querem fazer uma consulta presencial. Porque eu estou trabalhando atualmente assim, com 3 consultas online e depois uma consulta presencial nesse dia, que é o workshop. Então, meus pacientes, o workshop vale como uma consulta para eles, né? Então, é disso que se trata. Então, são 6 horas de trabalho como uma sessão de terapia, né? Porque nós fazemos coisas na constelação que aqui no online é muito difícil de fazer, né? Muito complicado. Então é isso, essas são as novidades, né? A escola está voltando com tudo, com maior entusiasmo, né? O nosso objetivo é, de fato, congregar buscadores de si mesmos, né? É esse o chamado, é isso que esse campo que acontece aqui quando eu entro e vocês, os que estão aí, é o nosso campo fenomenológico. E tudo se passa nesse campo. Quando nós anunciamos o tema com uma antecedência, esse campo já começa a se formar. Então, quem vem aqui já está
dentro desse campo que nós colocamos no mundo. E o campo que foi colocado aqui é como melhorar a minha comunicação. Bom, sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, né? Já falei que nós vamos ter o seminário de comunicação, dia 20, para quem deseja se trabalhar mais profundamente, individualmente sobre essa questão. E teremos também em fevereiro, a escola vai começar a 9ª turma de constelação familiar, de formação em constelação familiar e metodologia exemplo vivo. Então, essa 9ª turma é uma turma para quem deseja trabalhar com constelação e ou se tratar com a constelação familiar. Então, são 5 módulos e 75 horas, né? É lógico que ao final tem um certificado de participação e as inscrições também já estão abertas, né? Para muitas pessoas é importante, né, esse curso, porque é uma forma de se tratar em 5 módulos, que tem um programa bem específico, que vai estar aí no Instagram para vocês acessarem. E esses módulos nós trabalhamos com constelação o tempo todo, né? Então, a 9ª turma, as inscrições estão abertas. As turmas são muito pequenas, no máximo 4, 5 pessoas, né? O que faz com que nós tenhamos muito tempo para organizar as ideias, trabalhar as dificuldades que nós temos, né, dentro da metodologia exemplo vivo. Então é isso que nós temos de novidades para vocês agora em 2024. Todo mundo falando em coisas novas, não é? E nós também estamos aqui com essa ideia. E hoje é como melhorar a minha comunicação. Depois que eu escrevi esse tema, né, para o Conversando, eu fiquei pensando, ficou muito aberto, porque é um tema muito grande, é amplo, não é? Ele é abordado em muitos lugares, em diferentes saberes, não é? Por exemplo, a programação neurolinguística aborda, né? As teorias de marketing abordam. Então, falar de comunicação é sempre uma coisa complicada, porque existem muitos vieses, né, da comunicação, formas de abordar. O que eu vou abordar aqui é visto à luz da constelação familiar, sempre, né? Então, para nós organizarmos aqui o nosso encontro, nosso conversando, se você tivesse um papel, uma folha, que você pudesse anotar quais são os modelos de comunicação que existem, seria ótimo, né? Porque eu vou começar a falar dos modelos agora. E qual é a importância de eu saber como é que é o meu modelo de comunicação? Eu poder trabalhar esse modelo, e melhorar a minha comunicação. Então, uma das formas a primeira, mais importante, é conhecer o meu modelo de comunicação. E o tema hoje, vamos lembrar, é como melhorar a minha comunicação. Então, a primeira dica é conhecer o meu modelo de comunicação. E isso é fácil, porque você vai descobrindo em função de algumas pistas que a gente tem quando se comunica. O segundo é como se comunica a pessoa com quem eu estou lidando, não é? Como é que ela se comunica? Porque às vezes sistemas de comunicação muito diversos causam muitos e muitos conflitos. Então, isso é importante você conhecer, porque aí você pode lidar com as diferenças. E lidando com as diferenças, as comunicações ficam mais saudáveis, ficam melhores, não é? Então, primeiro, conhecer meu modelo, e segundo, conhecer um pouquinho desse tema para ver e observar no outro qual é o modelo que ela tem, né? Qual é o modelo que ela pratica na vida, não é? E com isso, abrir esse portal da comunicação que é tão específico. Então vamos lá, os modelos partem de 6
seis tipos, digamos assim. Então você tem um modelo auditivo, visual, sinestésico. Depois você tem um modelo auditivo, sinestésico, visual. O modelo visual, auditivo, sinestésico. O outro visual, sinestésico, auditivo. E sinestésico, auditivo e visual. E sinestésico, visual e auditivo. Ana, você falou muita coisa, ficou muito grande para mim. Realmente é um tema grande, né? Mas eu tenho que ser rigorosa nisso, porque são os modelos que a gente conhece. Porque como é que são divididos esses modelos? Em função dos órgãos dos sentidos, né? Então, audição, visão e palavra. O verbal, não é? Palavra, a boca. Então, temos também outros modelos que são menos citados, como, por exemplo, modelo em que a pele se comunica, não é? Os odores pelo nosso nariz, mas que não são abordados nesses modelos que eu falei para vocês. É sobre esses modelos que nós vamos trabalhar no dia 20. A parte teórica e prática de como é que eu me relaciono com o outro dentro do modelo. Bom, enfim. Então essa é a primeira dica, conhecer os tipos de comunicação que são os erros, né? Que são usados, os erros usados, né? No nosso dia a dia, na nossa comunicação com o outro. Bom, isso é uma teoria, a teoria que vocês podem conhecer, né? Se vocês botarem modelo de comunicação, acho que até no Google vão aparecer os modelos, né? E o bacana de tudo é você poder identificar qual é o seu modelo e identificar qual é o modelo daquela pessoa com quem você tem alguma dificuldade, por exemplo, de se comunicar, né? Parece que ela nunca entende o que você quer, né? E também vice-versa, né? Quando eu conheço as dificuldades do outro, eu posso superar essas dificuldades, né? Fazendo uma adaptação do meu modelo. Então, boa noite, André. Então, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, terceiro, na verdade, o primeiro é meu modelo, o dois é modelo do outro, é quando eu me comunico, eu sou claro, eu sou assertivo, eu sou objetivo. Eu já fiz uma autoavaliação de como é que eu faço isso com relação às pessoas. Então, parece que algumas pessoas são mais prolixas, ou seja, elas falam mais, têm essa necessidade de falar, ou também às vezes de explicar muito, né? Não são objetivas na sua fala, porque uma fala boa, ela tem início, meio e fim. Eu vou expandir uma ideia que eu tenho aqui. Então, eu tenho uma frase que contém início, meio e fim da minha ideia. Então, é importante, isso a gente às vezes não liga, né? Ou a forma como nós falamos. Será que eu sou clara quando eu falo? E tem pessoas que ficam falando assim, entende? 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 Esse entende é um sinal de que eu sei que eu não estou sendo entendida. Porque a minha forma de me comunicar, ela é difícil. Ela tem alguma coisa que dificulta o outro me entender. Bom, essa é uma ideia de autoavaliação de como eu me comunico com o mundo. Se eu faço isso de uma forma espontânea, né? Se outra coisa muito interessante, né? Se a minha face ela acompanha o que eu estou falando, não é? Então, existem pessoas que estão contando uma coisa muito difícil, uma coisa sofrida, dolorosa, e estão assim, contando isso assim. Então, a fisionomia, a máscara delas não combina com o que elas estão falando, né? Isso é uma forma de defesa, uma dificuldade que a pessoa pode
apresentar, pode ter, né? Isso confunde a pessoa que vai receber a mensagem. Então, a minha face, a minha máscara, deveria acompanhar o sentido do que eu estou falando, né? Além do que, o nosso tom, como eu me coloco, né? Que tom eu dou à minha fala? Um tom mais dramático? Um tom mais simples, mais casual? Né? Como é que eu quero transmitir essa mensagem? Então, estamos falando de mensagem, agora eu vou falar de como se processa a comunicação, né? Então, o que acontece? Existe um estímulo externo, não é? Que eu quero comunicar algo. Eu quero comunicar algo que vem do ambiente externo, que eu quero dizer. O externo considerando que sou eu que estou emitindo aquela comunicação. Isso entra num processo de comunicação, depois é processado, vai na memória que nós temos sobre aquela situação, volta no processamento e sai como forma de comunicação. Sai uma fala, por exemplo. Então eu tenho uma ideia, eu processo essa ideia, vou lá na minha memória, recheio de conteúdo, de sentir, vou no meu processamento e emito, pela saída, né, emito a minha mensagem. Bom, esse caminho da mensagem, ele pode sofrer ruídos, né? Tanto ruídos externos, quando eu estou me comunicando, ruídos externos, quanto ruídos internos, ou seja, dentro de mim, né, eu estou emitindo uma comunicação, uma mensagem, que vai passar por esse canal todo, mas de repente eu tenho um movimento interno que faz alguma alteração nessa mensagem. Bom, quando você está falando de duas pessoas, é preciso considerar que eu estou emitindo, processando, indo na memória, processando de novo e colocando a mensagem no canal de comunicação do outro, mas o outro está fazendo o mesmo movimento. Então, se esses dois movimentos não estiverem organizados, conectados de verdade, o que acontece? Alguém está emitindo uma mensagem e o outro não está compreendendo essa mensagem de uma forma global, de uma forma inteira, porque eu não gosto dessa mulher falando, pronto. Então, tudo que essa mulher estiver falando vai passar para essa pessoa com esse ruído. Eu não gosto dessa mulher falando. E esse é um ruído interno, bem específico, né? Se a gente lembrar dos tempos de escola, né? A professora que a gente mais gostava e o professor que a gente não gostava, porque bloqueava na comunicação, no jeito dele falar, o jeito dele ser. Bom, isso acontece nas famílias, isso acontece no trabalho, isso acontece em todos os momentos em que eu estou me relacionando com o mundo. Então, isso é um ruído, exatamente, Letícia. Um ruído na comunicação. Então, que atrapalha a veiculação da mensagem, né? Na hora que eu emito a minha mensagem e para o outro que vai receber também. Então, os ruídos são externos e os ruídos são internos. Também é importante que o canal da comunicação esteja limpo, não é? Ou seja, eu estou falando de algo, alguém está ouvindo e eu não sei absolutamente o que essa pessoa conhece do que eu estou falando, né? Então eu estou dizendo aqui para vocês, nós estamos começando e se conversando, mas está chovendo, está caindo muitos raios aqui onde eu estou na Tijuca, no Rio de Janeiro, então vamos ver até quando a nossa internet vai ficar, como diz o outro, né? Vai ficar no ar, boa, com qualidade, para que eu faça o conversando, faça o meu trabalho. Então, essa notificação passou para muitas pessoas. Cada um de vocês vai receber essa mensagem de uma forma, não é?
Por exemplo, uma pessoa que goste muito de mim, ah, meu Deus, tomara que não caia, né? Porque eu queria ver o que a Ana vai falar sobre isso. Então, e tem alguém que pode dizer, poxa, né? Se cair, tanto faz, né? Então, nós nunca vamos saber como o receptor capta a mensagem, com que tipo de paciência, boa vontade e mente aberta, né? Ele capta o que nós estamos falando. Isso é um risco que eu corro quando eu me comunico com muitas pessoas, não é? É sempre um risco. Você fazer uma palestra, você entrar aqui pelo Instagram falando ao vivo para não sei quantas pessoas, né? Mas, por exemplo, no meu caso, a escola Exemplo Vivo veio para ficar. Ela tem 10 anos que foi fundada. Foi fundada em 2013, fez em 2023, 10 anos, vai fazer esse ano 11. Então, eu tenho todo interesse que a escola continue viva, não é? Para além de mim. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu faço o trabalho aqui do Conversando, e a Kátia Jorgensen, né, que trabalha com a mídia digital, ela pega essa palestra e coloca lá no Ana Camargo Escola Exemplo Vivo no YouTube. Então nós temos 70 e tantos títulos lá. Esse trabalho do Conversando começou em 2020, na pandemia, e nós estamos fazendo hoje o 60º Conversando, né? Então, essa forma de comunicar é a forma que eu escolhi para me comunicar com algumas pessoas, ou com pessoas que precisam ou querem ouvir o que eu estou falando, né? É muito importante, então, eu saber qual é a direção que a minha comunicação tem, em que direção eu estou caminhando, né? O que eu quero com essa comunicação, né? Porque se eu quiser, né, tiver um objetivo, ficar famosa na internet, é um objetivo, né? Se eu quiser chegar em Roraima, é outro objetivo. E com a mídia digital atualmente, nós temos que saber exatamente qual é o objetivo, né? Eu vejo pessoas utilizando as redes, né, sociais para falar de coisas que eu não sei por que elas querem falar isso para o mundo, né? Na hora que eu pego um Instagram e posto fotos da minha última viagem, sem perguntar para as pessoas se elas têm interesse nisso, né? Eu estou partindo do pressuposto que essa viagem é um assunto de grande interesse de quem está entrando no meu canal ali do Instagram. Então, uma presunção, né, que pode ficar confusa no meu objetivo, além do mau uso, né? Eu usar o meu Instagram, por exemplo, né, para veicular coisas que não são verdadeiras, que são fake, que são só do meu interesse, eu coloco ali, ou mando recados para o mundo, né, pela rede social, enfim, fazendo um trabalho antijornalístico, né? Eu posto coisas que eu não tenho certeza. Então, com a mídia digital, começaram a acontecer outros problemas dentro da comunicação humana que estamos descobrindo a cada momento. E como nós vamos lidar com essas novas possibilidades que são as redes sociais. Só um instante. Mas eu não vou me estender sobre rede social hoje, não é o nosso caso. Eu quero falar da comunicação direta, né? A comunicação que eu quero melhorar na minha família, que eu quero melhorar no meu trabalho, com meus amigos, com pessoas que nem me conhecem, alguém no comércio, que eu quero perguntar uma coisa, enfim, o que eu posso fazer para melhorar. Então, já falei, conhecer os modelos, né? O meu e o de quem está ouvindo, saber perceber, né, o modelo de quem está ouvindo, né? E entender que é possível corrigir e melhorar, né? Como é que eu me comunico? Eu uso um contato visual bom, eu sou capaz de falar olhando nos olhos das pessoas, né? Eu faço um contato direto. Aí vem aquela história, né?
Os olhos são as janelas da alma. E tem pessoas que ficam muito incomodadas quando estão falando com alguém e alguém está olhando para outro lugar, né? Eu sou uma dessas pessoas, porque o meu visual na frente, eu tenho muita necessidade de olhar nos olhos de alguém. Então, por exemplo, eu trabalho online sem problema nenhum, porque no online, então, eu estou diretamente conectado com os olhos de alguém, né? E isso facilita o meu trabalho online, claro. Então, como é que eu quero me comunicar? Como é que eu me comunico, né? Eu sou uma pessoa que expressa realmente, com fidedignidade, né, o que quer dizer, ou eu me enrolo, não é? Eu, por exemplo, eu faço esses trabalhos aqui no Instagram, todos de improviso. Nunca sei o que eu vou falar. Eu tenho uma ideia do que eu quero abordar, sei onde eu quero chegar, mas como eu vou fazer isso, em que itens e de que forma, eu nunca sei. Essa é a minha forma de trabalhar. Mas também acho que poderia fazer um script, não, um fichamento, qualquer coisa, e me dissesse quais são os tópicos que eu deveria abordar, né? Então, isso é muito importante. Como eu me comunico, né? Saber o que eu quero daquela comunicação. Porque senão, são palavras ao vento, né? Se eu me abro, se eu falo, e eu não sei o que eu quero com aquela comunicação, falo qualquer coisa, né? Falar a guisa de simplesmente falar, é para quê? Por que eu quero fazer isso, né? Outra coisa, eu estou sendo ouvido, né? O que eu estou comunicando, a pessoa está ouvindo de verdade, ou ela está fingindo para mim que está ouvindo, para não me desagradar, já que eu estou falando com ela, e ela de verdade não está absorvendo nada do que eu estou falando, né? Então esses escapes acontecem. Você está falando, está crente que o outro está prestando maior atenção e ele simplesmente fazendo uma cara de paisagem, né? Achando que você não está percebendo e pode não estar mesmo, porque está tão envolvido em falar que esquece de olhar para o outro para ver se ele está entendendo, né? É um movimento muito egóico, né? Bem egoísta. Eu falo, não me interessa se você está entendendo muito bem ou não, eu vou continuar falando. Então, esse movimento ele é unidirecionado, né? Ele é numa direção. E essa direção estava no que eu queria mesmo que essa comunicação ficasse numa via só, ou eu queria um diálogo. Então aí vem a questão, né? Eu quero falar para ouvir, para que o outro me ouça, eu vou ouvir o que o outro está falando, porque é muito diferente. O diálogo não é um bate-boca, né? O diálogo tem ouvir, falar, ouvir, e depois o outro ouvir e falar, né? Tem troca, diálogo tem troca, mas eu não posso pegar esse diálogo, transformar ele num monólogo, não é? E achar que as pessoas vão ficar felizes comigo. Não existe isso. As pessoas todas elas, de qualquer nível social, de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer gênero, querem ser ouvidas. Elas querem receber um minuto de atenção de quem está vinculando uma mensagem qualquer. Então, as pessoas querem ser ouvidas. Elas não querem que o outro passe batido, né? Por elas, fale alguma coisa e aquilo não tenha repercussão dentro dela. As pessoas não, as pessoas querem ser ouvidas de verdade. Ah, não, mas o fulano não me ouve quando eu falo. Aí nós vamos cair dentro da história do modelo, né? Porque talvez você não esteja usando o canal melhor para se comunicar com aquela pessoa. O que eu estou deixando bem claro aqui para vocês é que isso é passível, melhorar a comunicação, é passível de um processo de quem quer melhorar a comunicação. E se dedicar a isso e ficar atento ao que eu quero comunicar e
em que direção essa comunicação está indo, né? Bom, também é importante qual a entonação, né, que eu dou à minha comunicação. A entonação, ela tem muito a ver com o que eu sinto das minhas palavras. Se as minhas palavras me emocionam mais ou menos, se elas me tocam mais ou menos, né? Se você quiser tocar alguém, né, você tem que ser tocado primeiro por aquela comunicação. Aquela comunicação tem que dizer alguma coisa para mim, para que eu possa transmitir a mensagem da forma que eu quero, com aquela emoção. Bom, os cantores tentam fazer isso o tempo todo, né? E os atores e os artistas, né, se emocionando primeiro, sentindo primeiro a comunicação, para depois veicular de qualquer forma, através de um quadro, através de uma música, qualquer que seja a forma de expressão artística, né, através de um texto, não importa, mas que a emoção precisa partir primeiro de quem está emitindo a mensagem, né? Imagina a gente ouvir, por exemplo, a Maria Bethânia, se ela não estiver sentindo o que ela está cantando, né? Ou qualquer outro artista. Então não existe. Agora, tem pessoas que fazem isso mais diretamente, com muita profundidade, então elas vão direto ao que elas estão sentindo e passam isso adiante muito claramente. E o povo, as pessoas, os outros, ouvem muito bem o que ela está falando, porque está recheado de emoção compatível com o que ela está dizendo, não é? Então, eu não posso cantar um verso que seja muito melancólico, com uma face, com a máscara que não combina com o que eu estou falando, não é? Agora, tem um aspecto que está me ocorrendo agora aqui, em abordar, que é o silêncio, né? O silêncio, às vezes, ele é muito mal usado, né? Então, para não ficar em silêncio, eu falo qualquer coisa, né? Isso é a antítese da comunicação boa. Não, eu não tenho nada a falar, eu calo minha boca, não é? Porque é melhor do que falar uma abobrinha que não tenha nada a ver com o que eu estou sentindo, com o tema. É muito comum o aluno, né, os alunos em faculdade também, eu dei aula há muitos anos, então eles emitirem uma pergunta totalmente desconectada do que estava sendo dito, né? Totalmente mesmo. E a pessoa, é melhor ficar em silêncio, não sabe o que vai dizer, não diz, não é? Mas tem pessoas que têm que falar de qualquer jeito. E essas pessoas que têm, é um modelo específico, essas pessoas que têm que falar de qualquer jeito, elas não se seguram. E aí elas acabam falando bobagens, né? Bobagens que cansam quem está ouvindo. Porque são desnecessárias, são frases aleatórias que não somam para o conteúdo que ela quer veicular. Então, isso é muito complicado, né? E é para sanar isso. Eu não sei o que eu vou falar, eu calo a boca, né? E tento mostrar, através até da minha fisionomia, da minha máscara, do meu corpo, né? A minha satisfação ou não, qual é o sentimento que está me ocorrendo naquele momento. Às vezes é melhor um olhar, né, verdadeiro do que uma palavra impensada, né? Então é melhor, às vezes, um silêncio respeitoso e profundo e que vai repercutir na minha postura, no meu corpo, no meu corporal, daquilo que a pessoa está falando. Então, isso é muito importante, nós ficarmos atentos, né? Ou seja, eu sei que é um tema muito amplo, e por isso que eu vou continuar no seminário, porque nós temos, eu quero hoje aqui deixar todo mundo preocupado com como está se comunicando com o mundo. Se vocês ficarem, depois desse conversando, né, preocupados como é que vocês estão se comunicando com o mundo, para mim
o tempo tá ganho, né? O conversando ganhou. Boa noite, Jô. Então nós ganhamos, né? Porque a ideia é chamar atenção para a dificuldade que nós temos agora, né, de nos comunicar. Eu quero fazer uma observação prática sobre as redes sociais que você escreve, como por exemplo o Zap, né, o WhatsApp, em que você escreve um texto. Eu quando estou escrevendo um texto, na minha cabeça está rolando um texto com entonação. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Né? Isso é uma entonação. Mas quem vai ler não está ouvindo essa entonação. Então, eu posso simplesmente ler. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Isso tem um jeito de falar. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Outra entonação. Meu pai era português, mas não tinha sotaque. Mas ele dizia uma coisa incrível. Ele achava interessante que os portugueses vinham para cá, e o tom deles, né, ainda era com sotaque. Eles, não é possível. Então, o que é isso? Né? Por que as pessoas mantêm esse sotaque ao longo da vida, né? Porque não estão trabalhando para tirar o sotaque como deveria ser, ou como ele achava, no caso do meu pai, que deveria ser. Mas, olhando para nós agora, eu desaconselho conversa por texto. Mas desaconselho totalmente, como desaconselho por e-mail, conversas, né? Por e-mail, por meio escrito. Por quê? A nossa língua ela é muito rica. Então, se eu mudar o tom do Oi, Ana, Oi, Ana, Oi, Ana, tudo se altera. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Eu, com relação aos meus pacientes, eu digo, grava, porque pelo menos você vai ter a entonação registrada. Então a pessoa vai receber a mensagem com o tom que você quis dar no seu texto, né? Então é muito ruim, mas muito ruim mesmo. E eu vejo, por exemplo, entre os casais, né, antes de formar o casal ou já como casal, grandes problemas com relação à comunicação que não bate. Ou seja, aquilo que você escreveu não bate com o que você queria. Ou seja, seu objetivo não foi atingido, né? Ou seja, e quando não dá problemas sérios de mal entendido, né? Mas os problemas sérios mesmo, porque no texto você não tem o tom que a pessoa está falando, o jeito que ela está falando. Agora, ouvindo, pode ser que isso melhore. Não resolve tudo, mas melhora. Então, se eu quero de verdade me comunicar com alguém, eu tenho que usar todos os recursos que eu puder para que esse alguém receba a minha mensagem, a minha comunicação. E como é que eu faço isso? Através da voz, né? Nunca através do meio escrito, meio falado, né? Eu tenho bastante preocupação com relação a isso, estou deixando isso aqui registrado, observem bem. Quando vocês quiserem que o outro entenda melhor um pouco e diminuir um pouquinho a chance de dar errado a sua comunicação, olha e não faça texto, faça áudio, né? Porque o áudio vai levar você a esse outro patamar. O outro não está te vendo, mas recebe a mensagem com entonação. É claro que a melhor maneira seria uma chamada de vídeo, não é? Por exemplo, aqui vocês estão me vendo, eu estou vendo a Ana está entoando tal coisa, com esse sentimento, dessa forma, não é? E é isso que nós temos por agora. Mas todos estão acessando com os seus órgãos dos sentidos mais informações minhas, não é? Então alguém disse, por exemplo, o cabelo tá lindo, é uma informação que a pessoa acessou, né? Entendeu? Ana, boa noite, ela já está me dando uma informação, está de noite, né? E tudo bem, ela está interessada em saber como eu estou. Então, a imagem, ela ajuda muito
à compreensão humana, né? Então, apelar para uma chamada de vídeo sempre é melhor, né, do que fazer um texto. O texto é frio de sentimento, do sentimento da fala, né? É muito frio. Eu tinha uma amiga que ela dizia sempre, não, eu não falo porque eu acho que minha voz é horrível. Eu ser horrível é a pessoa não entender o que você está falando. O horrível é você errar na comunicação e a pessoa simplesmente não entender bem o que você está querendo dizer. Isso é horrível, né? Porque ninguém aqui é locutor de TV, narrador de TV, que fez curso, né, de artes cênicas para dublar. Não, ninguém aqui é isso, né? Mas nós queremos ser fidedignos ao que nós estamos querendo veicular. Qual é a comunicação que eu quero que aconteça. Então, vamos prestar muita atenção sobre isso, porque diminui muito as chances de mal entendidos, mas muito mesmo. Então, optem sempre pela imagem, sempre que possível, né? E pela fala, sempre que possível também, né? Já que agora nós queremos que tudo aconteça no tempo real, né? Nós não queremos que o outro me responda amanhã, eu quero que ele me responda hoje. Ora, o outro nem sempre está pronto para me responder agora. Então, o que acontece? Eu posso veicular minha mensagem e imaginar que o outro não está ligado para me responder agora. Mas nós botamos uma urgência, só porque fomos nós que falamos, colocamos uma urgência na informação que fica atropelando muitas vezes, né? Ou seja, por exemplo, quando eu estou fazendo uma sessão, eu não atendo uma ligação. Mas pode ser que eu olhe para essa ligação e pense assim, isso pode ser uma emergência, eu atenda, né? Mas não é provável que eu vá atender. Então a pessoa não pode ligar em horários, por exemplo, que é muito, muito mal educado, né? Fazer contato com pessoa antes de 10 horas da manhã, não é? A partir, por exemplo, se for um contato profissional, um contato às 8 horas da noite, não é ideal. O ideal é que seja num período até às 6 horas da tarde, não é? Mas aí, ou fim de semana, a pessoa entra no teu profissional no fim de semana, e isso não é bom, não é? Coisa que eu poderia aguardar e falar segunda-feira, não é? Então, a gente também tem que ficar atento nessa coisa do gentileza gera gentileza, não é? Como é que eu quero ser tratado na minha comunicação? E deixar muito claro como é que eu quero que aconteça essa comunicação. Por exemplo, aqui eu posso responder perguntas, né? Mas não vou abrir um diálogo com ninguém aqui. Mas posso responder perguntas de quem tiver pergunta para fazer, sem problema nenhum. Agora, eu não posso abrir o vídeo para falar com todos, não é? Porque não dá, fugiria o meu objetivo aqui, né? Extrapolaria o tempo e fugiria o meu objetivo, que não é esse, né? O meu objetivo é fazer o Conversando, reunir os buscadores, colocar isso lá no YouTube, para que outras pessoas possam acessar essas informações. E meu sonho, vou renovar aqui, meu sonho é chegar em Roraima, porque já cheguei no exterior, mas eu quero muito chegar em Roraima. Cismei, que é um objetivo meu. Então, fica lá no canal do YouTube, Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, e se alguém quer conhecer melhor aquele tema, aquela temática, ela entra lá, procura no menu e assiste quando puder e quando quiser. Eu acho que esse é um advento da mídia digital que é muito, muito bom. Por exemplo, vou pegar um exemplo prático da minha vida, dentro da minha metodologia, que chama Exemplo Vivo. A partir do momento que eu coloquei essas informações lá no YouTube, quando chega um paciente novo, né, que normalmente a gente faz uma sessão para ver se essa pessoa
combina com você, se ela entende o seu método e tal, foi muito facilitado para mim ela poder entrar nas minhas palestras lá no YouTube e ver o que eu penso, o que eu falo, o que eu digo, mesmo porque essas palestras não são editadas, né? Então, ela vai lá, vê, fuça, como eu digo, vai fuçar lá, vê o que eu penso, porque está escrito lá, e se interessar, tudo bem. Então, eu já elimino aí aquela questão da tal da empatia, que eu não gosto de falar em empatia. Empatia é eu saio do meu lugar, me coloco no lugar do outro e volto para olhar ele do meu lugar. Eu acho pouco, né? Acho pouco, por exemplo, para um processo terapêutico. Eu olho, eu gosto daquela pessoa, aquela pessoa gosta de mim e assim nós continuamos, né? Essa é a ideia. Mas a minha ideia, né? Não afetando em nada a neutralidade que eu tenho que ter para lidar com aquela pessoa. Então, não afeta absolutamente nada. Amor sempre qualifica mais. Amor sempre melhora a qualidade da comunicação. Quanto mais amor, melhor. O amor que eu emita na minha necessidade de falar, na minha necessidade de olhar, né? E passe para o outro. Amor nunca é demais. Então, em cima disso, eu quero falar que eu tenho que prestar muita atenção se esse amor eu passo na minha voz. Se esse amor, esse respeito, essa consideração pelo outro, esse olhar afetivo sobre o outro que eu estou querendo falar com ele, se isso está acontecendo de verdade, né? Porque às vezes nós pensamos que estamos arrasando, né? Que passamos toda a nossa emoção para o outro, nosso amor, e não está chegando nele, né? Não está chegando lá. E o que eu faço então? O que eu devo fazer? Né? O que eu devo fazer é rever como essa comunicação, como é que eu quero usar. Olá, Flávia, quanto tempo? Boa noite. Usar a minha comunicação a meu favor, não é? Então, a comunicação, como é que eu posso melhorar? Colocando mais amor na minha comunicação. Porque aí eu posso até errar a forma de me comunicar, mas a pessoa não vai poder dizer que eu não a considerei amorosamente com a mensagem que eu queria veicular. Vocês estão entendendo? Eu posso até falar errado, né? Eu posso até não alcançar completamente a minha comunicação com aquele ser, mas fica evidente que eu usei toda a minha carga de amor para me comunicar com ele, né? Então é melhor se comunicar usando a linguagem do amor, né? Porque essa linguagem do amor, ela se traduz em muitas coisas e limpa muito bem o canal por onde a mensagem passa, né? Que se eu falo olhando nos olhos, se eu falo num tom de voz que não é agressivo, que pode ser mais amoroso, vamos escolher falar nesse tom, não é? Porque esse tom que vai ser devolvido para mim, né? Eu costumo dizer que a única pessoa que não devolveu atenção foi o Tim Maia quando quis abrir a porta do avião para saltar. Porque nós olharmos as aeromoças, como é que elas fazem? Você está lá pedindo um travesseiro, já pediu 10 vezes, ninguém trouxe nada. Aí a pessoa chega para falar com você assim: senhora, não dá para você dar um tapa na cara da pessoa. Não dá para você ser grosseiro. E aí ela fica: senhora, né? Porque é um tom em que você mostra a tua consideração com o outro. E quando você está nesse diapasão da tua voz, né, fica muito difícil para alguém levantar a voz para falar com você, porque não fica compatível, fica muito visível que o outro é que é o grosseiro, que o outro é que é mal educado,
que o outro que não está sabendo se comunicar direito, né? Isso acontece nas nossas casas, porque em cima de um jeitinho que o outro tem, eu aceito qualquer comunicação como válida. Com licença. E vou desculpando, né? Aí eu desculpo a pessoa. Ah, porque a pessoa é mais grosseira, é mais ogra. Eu já ouvi isso, né? É ogro. Então, não sabe falar, fala de uma forma grosseira. Experimenta falar com ela sem ser de uma forma grosseira, sem ser um ogro, né? Você não tem que falar no mesmo diapasão que o outro. Você tem que falar conforme a sua expressão diz para você falar. Quanto mais coerência houver entre o que você sente e o que você fala, melhor, a comunicação fica mais limpa, né? Fica mais adequada e pode ficar muitas vezes mais amorosa, né? Por exemplo, eu quero que a criança não grite mais. Aí eu grito com ela, não é? Poxa, você não berra, você para. Aí eu berro para que a pessoa não berre mais. Não fala assim comigo, não é? Eu faço assim. Quando a questão bem simples é, não faz assim comigo. Não fale assim comigo. Né? E a pessoa está lá se esgoelando. E aí você fica, aeromoça, né? Não fala assim comigo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos modular essa conversa, né? Para que ela seja boa. Porque se você continuar berrando, eu simplesmente não vou te ouvir mais. Né? Porque é isso que acontece. A gente fecha os ouvidos, não quer ouvir mais nada, porque aquilo já deu, né? As pessoas, quando elevam o tom de voz, elas pensam que ao berrar, falar mais alto, elas são mais ouvidas. Não é verdade. Quanto mais a pessoa berra, mais os meus ouvidos se fecham. Todos, de todo mundo, de qualquer modelo. Né? Você quer conseguir atenção, fale no tom educado, no tom social, que a mensagem precisa caminhar. Nunca num tom mais elevado, nunca, jamais. Né? Então, por exemplo, adolescentes são mestres, se você convive com adolescente, você sabe que os adolescentes são mestres em berrar, porque eles acham que berrando eles vão ser mais entendidos, né? O que não é verdade, né? Aí berra um, berra outro, berra todo mundo, né? A confusão se estabelece e a comunicação mesmo esvaziou, foi para o brejo, acabou, não tem nem mais lógica aquele início de discussão, né? Perdeu. E tem pessoas que dizem que passou 15 minutos, a mensagem perde o efeito. Eu não sei se é exatamente isso, mas perde muito efeito quando essa comunicação não é bem feita, não é bem estruturada, não é bem pensada, né? Não custa nada pensar antes de falar, não custa, né? É melhor pensar antes de falar. Por quê? Porque eu tenho mais chances de colocar minhas ideias em ordem, né? E ser mais concreto, ser mais objetivo, ser mais assertivo. E o que é ser assertivo na comunicação? Lembrando, a frase tem que ter início, meio e fim. Isso é assertividade, né? Então não precisa ser uma frase longa, cheia de palavras incríveis, não. Ela precisa atingir o objetivo dela, daquela comunicação, o que eu quero dizer. Então, a minha fala tem início, meio e fim, ou quando eu estou falando com a pessoa, já me perdi, já estou em outro assunto, o outro já está em outro assunto também, e aí nós nos perdemos, como diz o outro, perdeu o malandro, né? E perde a comunicação toda, porque um erro já o outro se ressente, né? E diz, poxa, a pessoa não está me tratando como eu gostaria que ela me tratasse. Então, nesse ano do caminho da felicidade, que é o que nós vamos trilhar 2024, vamos ficar mais atentos ao que nós proferimos, ao que nós falamos,
Inclusive as nossas profecias, né? Coisas que a gente fala, eu nunca. Vamos prestar atenção, o que eu nunca, né? Eu não. Antes de mandar um não, por que é eu não, né? Então sermos mais atentos, mais precavidos também na hora de nos comunicar com alguém, certo? Então essas dicas de hoje, não tinha intenção de esgotar esse assunto. Vai acontecer o seminário para aqueles que tiverem interesse em termos práticos de conhecer os modelos e trabalhar, que vai ser o dia 20 lá na Desembargador Isidro, né? Dia 20 de janeiro, das 8, não, né, Letícia? Das 10 às 19, né? O Seminário da Comunicação à Luz das Constelações Familiares. Bom, deixo agora por aqui um beijo enorme para vocês, né? Uma intenção e uma vontade que 2024 seja maravilhoso, luminoso para todos nós, né? E começamos agora a Escola Exemplo Vivo com o seu trabalho mensal, né? De conversando aqui. O próximo, lembrando, vai ser no dia 1 de fevereiro. E o tema vai ser compulsão, ok? Que é uma doença importante. E normalmente eu começo por ela, mas esse ano todo mundo pediu comunicação, então eu vou fazer comunicação no dia 20, mas o Conversando de fevereiro será sobre compulsão e os seus efeitos nas nossas vidas, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem bem, né? Se vocês não pegaram do início, vão lá no YouTube, agora aqui ainda no Instagram ainda aparece, mas daqui 2, 3 dias já está lá no canal do YouTube, vocês podem assistir de novo, tá bom? Ou recomendar para um amigo, aí a pessoa entra lá e ouve, né? Pelo menos ela ouve e vê, né? Os temas que estão lá, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem bem. Um bom 2024 para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.